vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e estamos começando agora mais uma edição de um programa feito especialmente e com todo carinho para você e também para toda a sua família. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja muito bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje e eu quero avisar que em todos os quadros do programa de hoje nós vamos abordar temas que vão fazer você conhecer melhor a doutrina bíblica. O detalhe é que usaremos linguagens direcionadas a todas as idades. O mundo no qual vivemos é o resultado do erro do homem quando desobedeceu a Deus, dando ouvidos à mensagem e à oferta da serpente. Deus havia preparado um paraíso para a nossa habitação e, pelo seu imenso amor por nós, Ele elaborou e está executando um projeto para que todos possamos voltar a viver eternamente o melhor que Ele nos preparou. Mas enquanto aqui estamos, vivemos uma realidade diária de luta contra tudo o que se opõe a esse maravilhoso projeto. São as aflições desse mundo, mas não estamos sós. O Senhor tem estado ao nosso lado dia a dia e nos dá todos os recursos para sermos livres das tentativas do mal em nos fazer perder a salvação. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo o pastor Sérgio Souza para conversarmos sobre o livro de Cantares de Salomão, o mundo do qual a igreja está sendo tirada e o grande amor do Senhor por sua igreja. Logo após, no quadro Acessibilidade, a nossa irmã Flávia Spangero vai conversar com a doutora Ana Peixoto sobre a era digital e o uso de telas pelas nossas crianças, adolescentes e jovens. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína vai revisar a escala de Mi maior, preparando para o próximo louvor novo que ela vai ensinar. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Andréia Talma abordará o tema A Pérola de Grande Valor. Assista agora ao quadro Lições do Manaim. E a gente então agora dá início ao quadro Lições do Manaim. E é interessante porque a gente sempre repete, faz questão de reforçar a informação de que este quadro ele é feito baseado na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Nós temos um compromisso como igreja, como obra, como corpo, de viver a direção do Espírito Santo e de repercutir aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando no meio da sua igreja. Por isso esse quadro ele está sempre vinculado à Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, tá bom? E a gente está aqui mais uma vez para começar hoje com a presença do pastor Sérgio Souza. Sérgio, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor a todos. Sempre uma bênção esse encontro semanal
para falar da palavra do Senhor, para falar dos assuntos da escola bíblica. Amém. Hoje o pastor Daniel não pôde estar presente. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos Amém. Os três juntos, mais uma vez, que também é sempre muito bom. Bom, você está vendo aí aparecer na tela um QR Code. É esse quadradinho branco, preto, de pontinhos pretos, né? Que está aparecendo aí do lado na tela, embaixo. E esse QR Code é uma maneira de você interagir com a gente. Como é que eu faço para usar, pastor? É simples, você aponta a câmera do seu celular para ele e você vai ver que o seu aparelho vai ser redirecionado para uma mensagem de WhatsApp. Então, ali na mensagem de WhatsApp, você escreve essa mensagem e envia. Ela vai vir para nós, para o número do programa. E o que é que você vai poder colocar ali? Qual a importância do programa para a sua vida, para a sua família, para os irmãos da igreja que assistem a esse programa. E você pode mandar essa mensagem de duas formas, ou por escrito, ou também através de um vídeo. Você pode gravar um vídeo e mandar nesse número do WhatsApp que a gente recebe também. E nós sempre escolhemos algumas mensagens em texto, algumas mensagens em vídeo para passar aqui no início do quadro. Nós vamos trazer aqui duas participações que vieram. A primeira é de Guilherme Monteiro, que é de Ottawa, no Canadá. E o Guilherme diz o seguinte: esse programa tem sido uma grande bênção para mim e minha esposa, pois nos tem enriquecido muito no alcance das revelações da palavra do Senhor. Também Priscila Correia, do Rio de Janeiro, capital, escreveu para nós o seguinte: o programa é uma bênção em nossas vidas, tem muita riqueza espiritual. Às vezes temos algumas dúvidas e com o programa nossas dúvidas estão sendo respondidas. No estudo de Mateus 25:8, que é a parábola das 10 virgens, eu e minhas filhas, a Esther e a Daça, nos aprofundamos no entendimento e ficamos maravilhadas. Sérgio, é interessante esse aspecto que ela colocou aqui, porque a depender da forma como o assunto é abordado, é trazido, às vezes realmente uma dúvida pode ficar aqui, outra. A EBD, o tempo é muito curto, né? É sempre muito corrido para encaixar dentro de tudo aquilo que a gente tem que fazer, então acaba por ser uma ajuda. E isso é muito importante, na verdade, como você disse, porque a EBD, o que é trazido na escola bíblica dominical, é, na verdade, um ponto de partida para que o assunto seja desenvolvido. A partir do tema, da proposta, das perguntas que são colocadas na EBD toda semana, as igrejas trabalham, os pastores, diáconos, obreiros, as senhoras, as professoras levam o mesmo tema para suas classes, o culto das senhoras também, ou seja, toda a igreja vai trabalhando, mas claro que há limitações de tempo. A própria escola bíblica não trata somente do assunto, porque acaba que os professores, especialmente o pastor Gedeuti, o pastor Gilson, aproveitam a ocasião para tratar também de outros assuntos da obra. E nós aqui temos exatamente esse tempo um pouco mais elastecido, de tirar alguma dúvida, de aprofundar, trazer uns versículos que podem complementar aquilo que foi trazido. Então isso é muito bom. Glória a Jesus. Bom, eu falei que você pode mandar a mensagem por texto ou por vídeo. Então vamos assistir agora 2 vídeos que foram enviados. Um deles foi enviado pela nossa irmã Terezinha, que é de Altamira, no Pará. E o outro vídeo foi enviado por Rafael, de Eunápolis, na Bahia. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Sou Terezinha de Altamira do Pará, do Ministério do Gilzeberg. Atualmente eu moro na roça, mas não tem faltado os cultos online, via satélite. E eu quero contar aqui a minha experiência assistindo o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno tem quadros maravilhosos que edificam as nossas vidas, como o quadro de Lição do Manaim, nos traz os ensinos, né, das doutrinas do Senhor com riquezas. E também o recado que o pastor Daniel dá no final enche o nosso coração. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Rafael, sou da igreja do Pequi, da cidade de Eunápolis e do ministério do pastor Jorge Moura. Gostaria de ressaltar a importância do programa Anunciando o Evangelho Eterno, pela divulgação do Evangelho
pregação da palavra para a salvação de almas. Glória a Jesus, eu quero agradecer ao Guilherme, à Priscila, à Terezinha e ao Rafael pelas mensagens enviadas, bem como a todos os demais irmãos que enviaram mensagem falando sobre o programa. Nós lemos, gostamos muito, ficamos muito felizes com essa interatividade que o nosso programa tem. Sérgio, vamos então agora partir para o assunto que nós vamos abordar hoje. Há uma expressão bíblica dita pelo Senhor Jesus que eu acho que ela resume bem a nossa realidade. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, a realidade da igreja é uma realidade de uma luta contínua contra o pecado, enfim, contra tudo aquilo que pode nos afastar do projeto do Senhor. A igreja precisa entender isso. Ela precisa entender o que está à volta, e a palavra de Deus nos alerta de diversas maneiras, e precisa, inclusive, saber de onde está sendo tirada. Eu vou ler o texto em Cantares, que é o objeto de estudo nosso. Nós voltamos a entrar de maneira um pouco mais profunda no livro de Cantares de Salomão, e o texto está em Cantares, capítulo 4, verso 8, que diz assim: Vem comigo do Líbano, minha esposa, vem comigo do Líbano. Olha, desde o cume de Amana, desde o cume de Senir e de Hermon, desde as moradas dos leões, desde os montes dos leopardos. O que esse texto nos traz como ensino nesse pressuposto de que estamos no mundo e a nossa perspectiva é deixar esse mundo para a eternidade de Deus? Na verdade, Josias, você usou a seguinte expressão: o mundo do qual a igreja será retirada. Qualquer pessoa tem na sua vida as dificuldades que são inerentes às famílias, necessidades as mais diversas. Hoje o mundo vive muitas crises. Isso não é de agora, mas nos últimos tempos as crises são mais agudas, são crises humanitárias, das relações de trabalho, a tecnologia que tem seus benefícios, mas também muda totalmente o conceito do trabalho, da educação. Então, todas as pessoas têm as suas dificuldades. Agora, o que a igreja precisa ter como consciência, conforme você também mencionou, é que, além daquilo que são as dificuldades do dia a dia, que qualquer pessoa tem, o mundo está posto no maligno, e quanto mais se aproxima a volta do Senhor Jesus, o que é evidenciado pelas profecias que estão na palavra, mais a situação espiritual, moral, ou seja, a influência, o alcance do pecado, da iniquidade, aumenta mais. Então o texto fala de moradas dos leões, montes dos leopardos, mostrando a ferocidade de um mundo que está organizado para combater a fé, para tirar a bênção do homem, para trazer confusão até aqueles que são escolhidos de Deus e arrebatá-los para fora da presença do Senhor. Então, esse é o mundo no qual nós estamos inseridos. Daí a necessidade de estarmos bem vigilantes e atentos. É interessante porque quando o crente ele não tem essa percepção de que o ambiente é um ambiente perigoso, de que o ambiente é um ambiente de risco, né? Continuamente de risco, ele se torna presa. Né? Exato. Há um aspecto que eu acho interessante. Eu fui pastor de uma igreja no interior da Bahia, numa cidadezinha muito pequena, né? Os irmãos certamente estão nos assistindo agora, inclusive de lá. E eu tinha curiosidade de saber e perguntei por que o nome daquele lugar chamava-se Prevenido.
O nome da cidade Eu não conhecia, nunca tinha ouvido Prevenido. falar. Pois é, fui pastor da igreja de Prevenido, da nossa igreja lá em Prevenido. E a resposta dos irmãos é o seguinte, é porque aqui era uma região de onça. Uhum. Então, é muito comum que cidades, principalmente cidades pequenas do interior, acabem por adotar um nome que diz respeito a alguma coisa da cultura local, algum aspecto vivido por algum morador, alguma coisa assim. Então, por isso esse nome, a cidadezinha, o municípiozinho, tem esse nome de Prevenido, porque você não podia ir lá, ou ir lá, se não estivesse prevenido, né? Por isso esse nome. Mas eu quero usar isso aqui para chamar a atenção para a nossa necessidade, numa primeira abordagem acerca desse texto, de entendermos, como você disse, que o mundo está organizado, né? E que há um objetivo, e que sempre houve esse objetivo da parte do adversário, haja vista o que aconteceu no Éden, de tirar o homem da bênção de Deus. E nós precisamos entender isso. Exatamente. E você também agora citou, Josias, que a pessoa desatenta se torna uma presa fácil, entre outros motivos, porque se ela não tem atenção, especialmente à doutrina, a necessidade de conhecer e viver a doutrina a partir da palavra revelada, em vez dela se afastar daquilo que é o mundo no sentido espiritual, o mundo começa a entrar no coração dela, na sua vida. Então, tudo aquilo que a Bíblia condena, essa pessoa que está até determinado instante na presença de Deus, vai se deixando contaminar, vai se aprisionando. E aquilo que deveria ser tido como profano, acaba se tornando algo comum. Não é bem assim, é aceitável. Então é aquela concessão. Não é bem assim. Vamos reinterpretar a Bíblia, como até o pastor Geraldi falou agora, né, nesse último final de semana. Vamos dar uma flexibilizada, mas não existe acordo, não tem. O limite da palavra, o limite do Espírito Santo não pode ser ultrapassado. Muito bem, vou ler um texto agora no Novo Testamento, na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9, que fala sobre isso. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. É sério, você falou, usou a expressão não tem acordo, quer dizer, a Bíblia é muito clara em relação a isso. A palavra mostra, não tem dúvida, que o maligno, ele está a todo tempo tentando, a luta dele é tragar, é tirar o crente, quanto mais ele tiver de pessoas que se afastem de Deus, ele vai atingir o objetivo dele. Por isso que vigiai. Então essa é uma expressão chave. É a vigilância, é a atenção, especialmente no tempo profético que nós vivemos, para que ninguém seja uma presa e daqui a pouco, porque o homem, Josias, quando ele se afasta de Deus, ele volta, usando uma expressão bíblica, ao próprio vômito, ou seja, ao estado do qual um dia ele saiu, para retornar novamente. É difícil. Para alguns que provaram, a palavra diz que é impossível. Claro, para Deus nada é impossível, mas juntando um texto com outro, é muito difícil. É muito difícil. Bom, o bom é que a Bíblia nos ensina como vencer esses ataques. Tiago 4,7 diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A grande questão é, como eu vou resistir? Porque na nossa força, nós não vamos conseguir. Então a resistência, nós podemos falar tanta coisa, mas
por causa do tempo, a resistência começa quando nós estamos integrados ao corpo. Ao corpo. Por quê? É o corpo, um sofre, um chora, o outro chora. É no corpo que o Espírito Santo está agindo. É no corpo que as revelações vão se apresentando. O corpo que vai expondo a doutrina. Porque imagina, Josias, se nós tentássemos, eu nunca cogitei isso, mas se tentássemos servir a Deus sozinhos, como alguns um dia pensaram nisso, eu posso servir a Deus sozinho, dentro de casa, só pela internet, e o resultado foi o pior possível. Então, é no corpo que nós estamos sólidos, nós somos fortalecidos, é na igreja que você vai para o culto, vai para a vigília, é o dom espiritual, é alguém que vai te visitar. Então, é essa ação, a resistência é no corpo e, claro, usando os demais meios de graça, como a oração, o jejum, a madrugada, os dons espirituais, tudo isso nos dá a devida resistência. Glória a Jesus. Bom, nesse contexto do mundo que nós vivemos hoje e da maneira como o Senhor Jesus tem conduzido a sua igreja e o objetivo que é o projeto salvação, é a eternidade de Deus, há uma expressão no verso que nós lemos do livro de Cantares que diz assim: vem comigo do Líbano, minha esposa. Então, é um convite que Jesus faz à igreja para deixar para trás esse mundo do qual estamos falando aqui e viver a eternidade. Amém? Até porque a igreja, consciente da situação do mundo, ela quer ir embora. E lá em Apocalipse diz: o Espírito Santo e a esposa, quer dizer, a igreja, dizem: vem. Então, o apelo já está aqui, o convite naquele verso anterior: vem comigo do Líbano. A igreja, ela sabe de uma coisa: a situação do mundo, já citamos, é a pior possível, mas ela resiste no Senhor, sabedora também de que em breve o vem vai se cumprir na sua vida e ela vai se encontrar com o seu Senhor. Nesse caso, Sérgio, uma batalha entre dois convites. É o convite dos leões e leopardos, é o convite da armadilha, é o convite da morte, e enquanto isso há um convite do noivo, que é Jesus: vem, esposa minha, vem Amém. Comigo. Né? Amém. Porque eu vou conduzir-te até essa bênção, essa eternidade maravilhosa. Glória a Deus. A igreja tem, então, essa expectativa, né, por esse momento. Nós vamos ler um texto para você fazer um comentário. Isaías, capítulo 61, verso 10, diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Qual é a aplicação que a gente pode fazer desse texto a esse tema que nós estamos abordando? Nós temos, apesar das dificuldades do dia a dia, nós temos sempre muitas alegrias. É alegria por um filho que nasce, por um filho que se forma, por um bem que é adquirido, a alegria por uma conquista, uma porta que se abre. O servo de Deus tem também as suas alegrias, as vitórias que o Senhor lhe dá. É aquele que se casou, foi aprovado um concurso. Agora, Josias, a maior alegria daquele que conhece a verdade, que tem um encontro com Jesus, que é um salvo pelo Senhor, é a alegria da salvação. Glória a Deus. Ele diz assim: eu vou me regozijar muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus por Ele ser quem Ele é. Que é um Deus
que criou todas as coisas, o mundo, a terra, é verdade. Mas é um Deus, acima de tudo, redentor. Glória a Deus. Que, tendo enviado o seu Filho Jesus, veio ao mundo, pagou o preço, o sacrifício perfeito, derramou sangue para nos resgatar e nos dar as vestes de salvação. E a alegria também, a nossa alegria, porque o noivo está à espera da ordem de Deus Pai para vir buscar a sua noiva. Então, a nossa grande alegria é exatamente isso aqui. Glória a Jesus. Quando a gente fala de noivo e noiva, quando a gente usa essa expressão, fica claro que num contexto de onde você tem o noivo e a noiva, você tem diversos aspectos apontando para o casamento, né? Quer dizer, o próprio fato de um casal estar nessa condição já é uma demonstração de que há um foco, há um objetivo, um compromisso, um trabalho em conjunto para o casamento. E, claro, é um contexto que só tem sentido se houver amor, né? Se houver ali um sentimento claro de parte a parte de duas pessoas, de dois jovens, por exemplo, que se preparam para a constituição de um novo lar. O livro de Cantares fala muito sobre o amor do noivo pela noiva e o amor da noiva pelo noivo. Cantares 4:10 diz assim: que belos são os teus amores, irmã minha, ó esposa minha. Quanto melhores são os teus amores do que o vinho, e o aroma dos teus bálsamos do que o de todas as especiarias. Como é que a gente pode mensurar esse amor, se é que é possível, né? Mas o livro ele faz questão de trazer o destaque. Não é possível, de fato. O texto mostra aqui o noivo falando do amor da noiva, da esposa. Que maravilha, antes de falar do amor que é maior, que é do Senhor Jesus por nós, mas que maravilha quando nós, com as nossas falhas, dificuldades, sabemos que com todas as lutas que temos, a nossa vida, atos, gestos, pensamentos, conversas, estão sendo recebidas pelo Senhor como um ato de amor, de esperança, de confiança, porque quando um dia o Senhor nos encontrou, tivemos uma experiência, o que nos atraiu em Jesus foi o amor dele por nós. E aí, como servos de Deus, como membros da noiva, da igreja, nós passamos a amá-lo a partir daquilo que a palavra nos ensina, nos mostra. Então, nós passamos a amar ao Senhor de todo o coração. Tanto que aquele que realmente serve ao Senhor, ele não para a sua caminhada, ele não se abala por nada. Ele pode estar doente, desempregado, se decepcionar com uma pessoa, às vezes até com alguém de uma liderança, uma irmã que o evangelizou, ele pode se decepcionar com qualquer um. Mas o amor dele pelo seu Senhor não muda. Agora, o amor de Jesus por nós, o que dizer? O amor de Deus Pai, do Espírito Santo. O Espírito Santo, por exemplo, a palavra diz que intercede diante do Pai por nós com gemidos inexprimíveis, que para mim é um mistério que isso significa na prática, mas é uma intercessão, eu assim creio, que ultrapassa toda a capacidade de raciocínio, de lógica, de entendimento humano. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito nos amam. O amor que veio pela vida de Jesus, a sua morte, a ressurreição, o derramamento do seu Espírito. Glória a Jesus. João 3,16 traz a grandeza desse amor. Amém. Não dá para a gente dizer que é a medida, né, a dimensão, mas pelo menos a grandeza desse amor,
porque considerando isso que você acabou de dizer, né, é impossível mensurar. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. É só glorificar. Glorificar, porque é conclusivo, né? É um texto que Amém. mostra que é algo tão grandioso. Olha, Jesus. E tão, como você disse, tão impossível de nós dimensionarmos aquilo que Deus fez por nós. E Deus honra e abençoa aquele, não com palavras somente, mas que com a sua vida reconhece esse amor. Glória a Jesus. O Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E nós vamos falar sobre isso no livro de Atos, capítulo 2, verso 4, e que mostra o reflexo desse amor na vida do crente. Eu vou ler o texto, depois eu vou te fazer uma pergunta. Atos 2,4 diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A pergunta é a seguinte: você falou sobre como Deus honra, como Deus se agrada da expressão de amor da igreja, e a igreja cada um de nós. E aqui o texto que nós estamos lendo mostra que o Espírito Santo está diretamente associado a esse amor. Quer dizer, Amém. A entrega do seu Filho, o Senhor Jesus entregou o seu Filho por nós, e o que ele deixa como sinal, como evidência desse amor é o Espírito Santo de Deus. E a pergunta é a seguinte: quanto mais nós recebemos e permitimos que esse amor esteja na nossa vida, quanto mais permitimos que o amor de Deus flua em nós, invada o nosso coração, mais o amamos? Sem dúvidas, sem dúvidas. Porque nós amamos ao Senhor. O Senhor Jesus falou com Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, ou seja, faz a minha obra. Então nós amamos mais ao Senhor a partir do momento em que nós permitimos que Ele nos governe, que nós o obedecemos sem nenhuma restrição. E esse amor de Jesus, o amor celestial por nós, veio pelo sangue, que é figura do seu Espírito Santo, porque sangue é vida. Meu sangue está circulando é porque eu tenho vida. E Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar outro Consolador, ou seja, outro que fará o que eu faço, que é o seu Espírito Santo. Como é que ele enviou? Pelo seu sangue que foi derramado. Então, o Espírito Santo, esse texto, foram cheios do Espírito Santo. Nós não vivemos sem o Espírito Santo e não existe salvação sem evidências reais de que o Espírito Santo está naquela vida, naquele coração. E agora eu faço uma junção desses dois aspectos que nós abordamos hoje aqui. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu estou, mais prevenido eu estou em relação a este mundo. Amém. Mais afastado eu estou desse mundo. Amém. Mais preservado eu estou dos ataques que podem sobrevir na minha vida, família, Glória enfim. a Deus. É isso mesmo? É isso mesmo, porque é mais comunhão. Quanto mais perto do Senhor, Mais longe do mundo. mais longe do mundo. Glória a Jesus. Sérgio, a gente está caminhando aqui para o final desse quadro e sempre a gente encerra, e é uma bênção isso, trazendo uma palavra e fazendo uma aplicação prática daquilo que tratamos aqui na vida dos nossos irmãos, e eu peço que você faça. Bem, o que nós vimos hoje, que destacamos nesse final, é que o mundo está posto no maligno e é como uma conspiração para matar, roubar, destruir a fé, a comunhão dos servos de Deus. E quando falamos mundo, é uma organização, um consórcio que envolve o próprio maligno e a carne. E nós vimos,
recursos para resistirmos e vencermos o mundo, que começa no corpo, a doutrina, a palavra revelada como base, além, claro, dos outros recursos, como a oração, o jejum, o culto, os dons espirituais. Nós temos um arsenal celestial. Glória a Jesus. Para vencermos. Glória a Jesus. Bom, a gente está caminhando, como eu falei, para o final desse quadro e sempre no final do quadro a gente fala um pouquinho sobre o programa da semana que vem, a próxima edição do programa. E como que a gente fala? Através da sua participação, você vai ficar sabendo do que nós vamos abordar na próxima semana e você pode nos ajudar a fazer, a estruturar esse quadro na próxima semana. Para você participar, está aparecendo aí na tela mais um QR Code. Lembro que é diferente daquele primeiro lá, tá? Esse segundo agora, quando você for redirecionado para o WhatsApp, ali vai ter uma pergunta, vai ter uma proposta, uma questão que nós estamos te propondo. E aí você, ao responder essa pergunta, você vai nos ajudar a fazer, como eu disse, nós vamos ler. E como é que você nos ajuda? Por vezes até, Sérgio, a gente identifica alguma dúvida que ficou, né, pelas respostas, algo que talvez não ficou ali muito bem compreendido, e a gente aproveita e reforça aqui no quadro. E a gente sempre traz no final do quadro alguns comentários como esse, e vamos trazer aqui 2 comentários que foram enviados ao longo dessa semana e que nós estamos trazendo para essa edição. A primeira participação é de Francisco Márcio, que é de Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais, e que diz o seguinte: no capítulo 4 de Cantares, é o versículo 8 que caracteriza profeticamente o mundo do qual a igreja fiel, que é a noiva, está sendo tirada, o qual fala da morada dos leões e montes dos leopardos, que são predadores e têm por objetivo, no sentido profético, atacar a igreja fiel. Contribuição aqui de Francisco Márcio, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Misaele Gomes, de Maranguape, no estado do Ceará, ela mandou o seguinte comentário. A resposta à questão proposta em Cantares, capítulo 4, é o versículo 8. O chamado do Senhor para a salvação nos tirou da morada das feras, são os leões e leopardos. Sua graça maravilhosa nos salvou deste mundo cheio de perigos. Amém. Glória a Deus. Dois comentários bem propícios, adequados, né, acerca daquilo que nós tratamos. Então você já sabe, para você participar é simples. Está o QR Code aí na base da tela, aponte a câmera do seu celular para ele e você já vai ficar sabendo qual a pergunta e o que nós vamos abordar na próxima semana. Sérgio, chegamos ao final desse quadro. Fica aqui o abraço do pastor Daniel Moreira, né, se Deus quiser estarmos juntos mais uma vez na próxima semana, e obrigado também pelo seu tempo, por estarmos aqui, por termos vivermos essa alegria no Espírito de tratarmos das coisas do Senhor. Nada é melhor do que falar das coisas de Deus. Amém. Pai de São Josias e a todos. Amém. Algumas edições deste programa, a nossa irmã Flávia Spangero entrevistou a doutora Ana Peixoto sobre um tema que é muito interessante. Eu vou ler para você aqui. É sobre a era digital e o uso de telas pelas nossas crianças, intermediários, adolescentes e até pelos jovens. No quadro Acessibilidade de hoje, você vai continuar assistindo esse tema e elas vão aprofundar alguns aspectos. Fique agora com o quadro Acessibilidade. A paz do Senhor Jesus a todos. Muito prazer em estar aqui no programa Evangelho Eterno, através do trabalho de acessibilidade. Eu gostaria hoje de convidar a nossa irmã Flávia Spangero para falar um pouco sobre tempo de tela. Flávia, a paz do Senhor, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus a todos, muito obrigada, é um prazer estar aqui com os irmãos. Flávia, nós temos visto nessa era digital a preocupação da ciência em relação ao tempo de tela das nossas crianças, adolescentes e jovens. Houve uma piora durante a pandemia deste tempo. Há realmente um prejuízo que os pais têm que estar preocupados? Isso é real? Sim, Ana, as pesquisas mostram um prejuízo na saúde mental das crianças e jovens desde a pandemia. É muito importante para o desenvolvimento do cérebro, o desenvolvimento do ser humano, as interações sociais.
a afinidade, o afeto entre pais e filhos, tudo isso é muito importante. Então, privar as crianças disso realmente traz prejuízos nas habilidades sociais, na regulação emocional. As crianças também deixaram de praticar atividades físicas, que é uma atividade tão importante para o bom funcionamento do nosso corpo. Então, de uma forma geral, trouxe sim prejuízo para a saúde mental. E como que os pais podem lidar com isso, fazer essa transição das atividades virtuais para as presenciais, Flávia? O que você sugere para os pais? Bom, vou dar algumas dicas para os pais. Então, os pais podem monitorar mais os filhos, reduzir o tempo deles diante das telas, promover mais atividades em família, estimular os filhos a fazer atividades com os amigos de uma forma coletiva e presencial, estimular jogos educacionais, fazer dias de leitura, né? Os filhos podem ler a Bíblia com os pais e conversar, então estimular. Quanto mais interação social, melhor, né? Na igreja, participar das atividades. Então, são algumas dicas importantes. E se os pais, por acaso, perceberem algum prejuízo mais grave em relação ao dia a dia dos filhos, dessa falta de interação, dessa dificuldade, devem procurar um tratamento com um profissional da saúde mental. Perfeito, Flávia. Amém. Eu gostaria que você separou um texto, não foi? Para a gente ler. Você poderia ler esse texto para nós, por favor? Isso mesmo. Esse texto, ele está lá em Atos 2,46. E ele fala exatamente do que nós estamos conversando aqui. O texto diz assim: e perseverando, unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Oh, glória! Então, o Senhor, Ele nos ensina tudo que nós precisamos para a nossa vida, para nós vivermos da melhor forma aqui neste mundo. Então, o Senhor também nos deu este ensino de vivermos no corpo, de participarmos da igreja, de cuidarmos dos irmãos, de sermos cuidados pelos nossos irmãos também. Então, este é um ensino que está ligado ao que nós estamos falando, né? De vivermos no corpo, de estarmos em comunhão. Então, esse é um ensino importante do Senhor. E nós tomamos posse dessa bênção, sabendo que o Senhor está cuidando de nós e também dos nossos filhos. Amém? A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, Flávia. Muito obrigada. A paz do Senhor, irmãos. Já falamos aqui sobre a importância de um bom instrumentista conhecer as escalas musicais. Hoje a tia Janaína vai revisar a escala de Mi maior e ela vai fazer isso já nos preparando para o novo louvor, que ela vai ensinar em seguida. Então você já sabe, pegue o seu instrumento e vamos aprender. A paz do Senhor, classes, irmãos, que bênção estarmos juntos para mais uma aula. Nós, ovelhas do Senhor, sabemos que em breve Jesus vai voltar. Aleluia! Então precisamos estar vigilantes, com a nossa candeia cheia e ter o óleo de reserva. E você sabia que quando nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, quando cantamos, tocamos em adoração ao Senhor, estamos deixando nossa candeia cheinha, porque sentimos a presença do Espírito Santo conosco. E isso é maravilhoso. Então vamos continuar aprendendo novos louvores para ofertarmos ao nosso Senhor e vivemos novas experiências. Hoje vamos revisar a escala de Mi maior, porque este é o tom do novo louvor. Vamos lá? Aqui, a escala de Mi maior está com a mão direita. Clave de Sol. Olha a armadura de clave. O tom de Mi maior tem Fá, Dó, Sol, Ré sustenido. Então, a tia colocou um círculo vermelho nas notas que serão alteradas. Vamos fazer a escala? Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Aqui a tia colocou o dedilhado. E se você seguir esta forma, com a passagem, depois do terceiro dedo, nós vamos fazer uma passagem para chegar no quinto dedo na nota mais aguda, que é Mi. Assim será da forma certa. Vamos ver como vai ficar?
polegar, primeiro dedo na nota Mi. Passagem. Passagem. Nós fizemos essa escala na forma ascendente e descendente. Ascendente, subindo, descendente, descendo. Agora vamos ver na clave de Fá, mão esquerda. Próximo slide. Muito bom. Clave de Fá, mão esquerda. Fá, Dó, Sol, Ré, sustenido. A tia também colocou os círculos para facilitar você saber qual as notinhas que são alteradas. E também o dedilhado. Vamos ter as passagens, ó, tanto subindo quanto descendo. Vamos ver como vai ficar? Mão esquerda. Vamos começar com o quinto dedo, o mindinho na nota Mi. Passagem. Passagem. Muito bem. E agora, de mãos juntas. Vamos ver? Olha, sabe como nós sabemos que uma partitura está com as mãos juntas? Quando nós vemos as duas claves e essa chave que forma o sistema. Então, clave de Sol, mãozinha direita. Clave de Fá, mãozinha esquerda. E quando nós temos uma notinha da mão direita, clave de Sol, na mesma direção do que uma na clave de Fá, mão esquerda, está dizendo que elas vão tocar juntinhas. Então, ó, Mi com Mi, Fá sustenido, e nós vamos seguir as passagens que nós fizemos com as mãos separadas. Somente uniu as duas claves. Vamos então bem devagar passar com as mãos juntas. Olha, Mi, polegar. Mi com o quinto dedinho. Clave de Sol, clave de Fá. Aqui está o Dó central e a nossa escala é de Mi. Vamos lá. Muito bom. Então agora você treina bastante até ficar bem ritmado. Também não precisa de correr muito. Pode deixar ela com ritmo alegre, mas sem ser muito corrido. Vamos ver como que ela pode ficar um pouquinho mais rápido? Muito bom. Então, vamos treinar bastante e na próxima aula nós teremos uma matéria para nos prepararmos para um novo louvor. E eu tenho certeza que vocês vão treinar bastante. Eu confio em vocês. Um abraço e até a nossa próxima aula. A paz do Senhor. Há muitas coisas nesta vida que são muito boas. A família, os amigos, a escola. Na verdade, o Senhor tem nos permitido viver muitas alegrias em sua presença. Nos cultos e nos momentos em que estamos com os irmãos da igreja, por exemplo, é um deles. Há muitas coisas que são valiosas para nós. Mas a palavra de Deus nos fala sobre aquilo que tem mais valor do que todas as demais coisas juntas, o Senhor Jesus. Hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Andréia Talma vai nos falar sobre o tema A Pérola de Grande Valor. Saudamos as crianças, intermediários, adolescentes e a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos aprendendo sobre as parábolas de Jesus. Quando Jesus veio aqui neste mundo, Jesus contou muitas parábolas.
Uma delas foi a pérola de grande valor. O que Jesus queria nos ensinar é o que vamos ver. Vamos ler a palavra de Deus? Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Jesus falou que o reino dos céus é como um comerciante que sai à procura de pérolas. Ele não queria quaisquer pérolas, mas ele procurava boas pérolas de valor. Um dia, ele encontrou uma pérola de grande valor. Ela era muito, mas muito valiosa que todas as boas pérolas que ele já tinha visto na sua vida. O que ele fez? Ele foi e vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquela pérola. Vejam que Jesus falou de um homem que buscava boas pérolas. Ora, se tinha boas pérolas, é porque também havia pérolas ruins, que não tinham qualquer valor. Jesus estava nos ensinando que aqui neste mundo existem pérolas boas, que são as alegrias e coisas boas que temos aqui nesta terra. Mas também existem pérolas ruins. São até bonitas, mas sem valor, que são as coisas ruins que vêm para tentar tirar a nossa bênção. Como, por exemplo, amizades destruidoras que só querem nos iludir e nos levar para caminhos de morte. Mas nós devemos ser como aquele homem e precisamos buscar boas pérolas. A nossa família é uma pérola boa que alcançamos nessa vida. Por isso, devemos valorizar nossas famílias, amando nossos irmãos, honrando nossos pais, obedecendo-os por amor. Honrar pai e mãe é um mandamento com promessa na palavra de Deus, vocês sabiam? Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Está escrito na Bíblia, em Êxodo 20:12. Agora vamos voltar à parábola, a lembrar o que aconteceu com aquele homem. Chegou um dia na vida dele que ele achou uma pérola de grande valor. Ou seja, ela tinha mais valor que todas as boas pérolas que ele já tinha visto na sua vida. Para ter aquela pérola tão valiosa, aquele homem vendeu tudo o que tinha e a comprou. Jesus queria nos ensinar que neste mundo podemos ter muitas coisas boas e grandes alegrias, mas o que temos de mais valor é a nossa salvação. Jesus é a pérola de grande valor. Ele pagou um alto preço por nós quando morreu na cruz, por mim e por você. Ele deu a sua vida por amor, para que pudéssemos alcançar o perdão dos nossos pecados, salvação, vida eterna. É grande a alegria quando entendemos o valor da salvação. Quando confessamos Jesus como nosso Salvador, nós alcançamos vida eterna. Aleluia! E você? Já vendeu tudo por amor a Jesus? Vender tudo é colocar Jesus acima de todas as coisas neste mundo, abandonando tudo que não agrada a Deus. Um ensino precioso deve ficar guardado no nosso coração. As pérolas ruins vamos jogar fora da nossa vida, pois não queremos o pecado, a opressão deste mundo. E quanto às pérolas boas, nós devemos valorizar as coisas boas que Deus nos deu. Mas nada deste mundo deve ser mais importante que servir a Jesus. Vamos guardar Jesus no nosso coração, pois Ele nos traz amor, que é a maior riqueza, e a vida eterna. Passear no jardim.
Em todas as edições do programa Anunciando o Evangelho Eterno, nós sempre lembramos de um projeto maravilhoso com resultados cada vez mais notáveis. Com um detalhe, você também pode se beneficiar desse projeto. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. Veja como é simples você participar. Você vai ter que fazer apenas uma ligação. E essa ligação, aliás, é gratuita e que você pode fazer sempre que precisar. O número para você ligar é esse que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. A pessoa que vai te atender vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e vai orar por você. E tudo isso totalmente gratuito. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e seu aparelho já vai ser redirecionado para essa ligação. E mais, nós não vamos te pedir qualquer contribuição. Nada em relação a dinheiro, nem oferta, nada disso. É tudo de graça mesmo. E você pode ligar sempre que precisar, tá bom? Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e sobre os nossos projetos? É simples. Acesse as nossas redes sociais. Você também pode baixar os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. E no aplicativo da rádio você ouve louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e pode até, se quiser, compartilhar os nossos conteúdos. E aqui no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube você encontra uma quantidade notável de conteúdos e uma programação adequada para você e também para toda a sua família usufruírem. Mas eu quero chamar a atenção para uma programação, um conteúdo que é especial, a Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, é colocado, vai ao ar aqui no nosso canal e você não pode perder. E não se esqueça também de curtir esse conteúdo que você está assistindo hoje e se inscrever no nosso canal e até compartilhar para outras pessoas. E assim estamos chegando ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem! Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom. E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elô, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa Anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir,
nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.